Boa noite, meus irmãos. Que a paz, a luz e o amor do Cristo Jesus se faça em nossos corações, se faça neste ambiente. E nós saudamos os nossos irmãos da internet. E vamos dar início às atividades desta noite, iniciando pela leitura de uma mensagem da casa. Em seguida, a oração, que a nossa irmã Agnes vai fazer, a leitura e a oração. E hoje nós estamos recebendo pela primeira vez no semeador o Vildomar de Uberaba. Nós vamos apresentá-lo depois da prece. E é com muita gratidão que aqui estamos, convidamos todos que não só ouçam com os ouvidos, mas com o coração a mensagem, a prece, a palestra, que essa doutrina do Cristo possa florescer em nossos corações. Hoje nós estamos dirigindo porque o nosso querido irmão Denner, ele está com alguns problemas de saúde, ele vai se afastar por pouco tempo, mas se Deus quiser, em breve, ele estará conosco. Boa noite, irmãos. Dando seguimento à mensagem recebida na nossa casa, acorde e faça uma prece. Faça seu de jejum com harmonia, assim como as outras refeições. Ao longo do dia, cumpra as suas missões com o espírito de servidor. A cada momento de decisão, opte pelo bem, pela ordem e pela virtude. Atualize-se das notícias do mundo, mas não tenha preconceitos e opiniões impulsivas. À noite, se você mora sozinho, estude. Leia bons livros e medite em boas ideias de como se tornar um ser humano melhor. Se você mora em família, dedique a eles pelo menos parte do seu precioso tempo. E esse tempo se tornará um tesouro de valor inestimável. Se passas por situação de dor, tenha paciência. Confie sempre no Pai, pois tudo passa. Não se aflija com os tempos difíceis, pois eles são o seu maior... o seu maior tesouro de evolução. Sede perfeitos, como perfeito é o Pai. Assim disse o mesmo Mestre que compreende as suas dificuldades e enaltece os seus esforços. Então, aproveitando essa vibração doce que as canções trouxeram para nós, aproveitando as vibrações que a espiritualidade prepara para cada um de nós nesta casa, elevemos o nosso pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, de poder ouvir, de apreciar e de sentir, principalmente com o coração, as palavras do Cristo no Evangelho que Ele nos legou. Que estejamos todos dispostos à mudança interior de que tanto necessitamos para alcançar o reino de Deus. Que assim seja. E nós vamos dar início à palestra. O tema desta noite é Não Vim Destruir a Lei. E o Vildomar, ele vem lá do Centro Espírita Monsenhor José Silvério Horta, de Uberaba. Então, Vildomar, a palavra é sua.
vezes os espíritas naturalmente conversam, apesar de não sair um pouquinho da doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Nesse capítulo 1, Jesus escreve dizendo o seguinte, que ele não veio destruir a lei e que ele não ia alterar um J e um ponto. Às vezes as pessoas leem aquilo e não entendem bem. Eu vou tentar explicar o porquê. J e ponto são usados também no grego e no hebraico. Na época de Jesus, logo depois, até no século II depois de Jesus, o grego era o mais utilizado para escrever. Os copistas, os escribas usavam muito o grego e não o hebraico. E o J e o ponto são as grafias menores dos idiomas grego e hebraico. Por isso que Jesus diz, eu não vou mudar nem um J e nem um ponto. Aí é onde eu quero começar para a gente entender o que é Jesus. Um dia desses, lá no grupo espírita Monsenhor José Horta, onde eu participo, uma colega nossa, que está formando agora medicina, inclusive, ela falou assim, parece que está falando muito pouco de Jesus do centro espírita. Eu falei, não, nós nunca deixamos Jesus de lado. E tanto é que na viagem para cá eu pensei, vou falar sobre esse capítulo 1. Esse capítulo 1, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem a citação de um dos evangelistas, depois Kardec comenta e vem as mensagens de espíritos para encerrar o capítulo. Nesse capítulo vem uma mensagem de Fénelon e depois vem de Erasto. E antes, Kardec comenta. Então, nesse comentário é que eu vou me ater na nossa conversa hoje. Eu vou viajar um pouquinho, às vezes eu vou sair um pouquinho, mas está na espinha dorsal do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro que foi publicado pela primeira vez em 1864. O Livro dos Espíritos foi em 1857. Então o Evangelho saiu depois. É a parte moral da doutrina. Bom, vamos então, nós temos 40 minutos para falar, né? Nós temos que ser rápido. Vamos tentar ser objetivo. Qualquer coisa me puxa a orelha, viu? Eu tenho aqui meu companheiro Wesley, ele me puxa a orelha. Se eu passar do tempo. Por favor, viu, Wesley? Então, se a gente imaginar, na conversa durante as mensagens de Fénelon, de Erasto, de Kardec, em alguns momentos, eles dizem o seguinte, que o Espiritismo não arreda pé da evolução, da ciência. Em determinado momento, ele alega, inclusive, que o Espiritismo é ciência. Mas nós sabemos que ele é ciência e religião. Nós sabemos que ele é religião porque ele trabalha na moral do ser humano, no homem de bem. Nós sabemos que ele é ciência porque ele acata a evolução do mundo material. Vamos então começar a mostrar isso. O ano de, olha só, 4,5 bilhões de anos atrás. Gente, você já imaginou o que são 4,5 bilhões de anos? Teve uma reunião em algum lugar no espaço dos Cristos. Jesus era um deles. E nessa reunião ficou definido que Jesus Cristo iria nascer como homem, ia encarnar, ele não reencarna, ele ia encarnar, porque ele é um espírito puro. Eu chego a dizer que é o espírito mais puro que já pisou aqui no planeta Terra. Então, ele resolve, lá no plano espiritual,
Você já sabia, eu sou assim, eu vou conversando, eu começo a viajar, na maionese, como se diz. Se fala hoje numa coisa chamada metaverso. Até então, até uns anos atrás, falava-se no universo. O que seria metaverso? É uma quantidade, que nós não sabemos quanto, de universos que existem. Imagina a grandiosidade do metaverso. Nós não conhecemos metaverso, não conhecemos nenhum universo. Imagine o metaverso, que é um conjunto de universos. Então, lá num desses lugares que nós não conhecemos, porque o próprio Espíritos que codificaram a doutrina diz que muita coisa não dá para entender, e isso é uma delas. Nesse encontro, Jesus ficou encarregado de gerenciar o planeta Terra. A ciência prova, ciência é ciência porque prova. A ciência, qualquer lugar que você observar, você vai ver essa prova. A ciência prova que há 4,5 bilhões de anos começou-se a formar o planeta Terra. Isso é provado cientificamente. Então, nessa época, Jesus estava, alhures, responsabilizado para a formação do planeta Terra. Há 4,5 bilhões. Até que, um dia, ele resolve nascer aqui. Vocês já imaginaram a superioridade de Maria, de José, que recebeu o Cristo no seu ventre? Tudo bem, Jesus veio. Antes, o ser humano começou. Só para citar, a origem do ser humano tem duas vertentes. A primeira, ela veio dos primatas. Isso está claro. Kardec mostra, os espíritos mostram que o ser humano nasceu, ele desenvolveu a partir dos irracionais, dos antropóides primitivos. É a primeira origem. Os espíritos começaram a habitar seres ainda irracionais, foram evoluindo a razão. Emmanuel cita isso em alguns lugares. Emmanuel também cita que, no livro A Caminho da Luz, cita que um outro grupo de humanos veio de algum lugar nesse metaverso, ou universo, seja o que vocês queiram, chamado Capela. Esses já eram adiantados. Vieram, segundo Emmanuel, ainda estão alguns capelinos aqui no planeta Terra. Isso está lá em Caminho da Luz. Então nós temos duas origens. Na época que Jesus resolveu, ou que Deus, ou sei lá quem, os Cristos, resolveram Jesus nascer aqui, Jesus resolveu nascer em um lugar específico, chamado Israel. E ele escolheu uma região de Israel chamada Galileia. Israel tem a parte norte, Galileia, e a parte sul, Judeia. Jesus resolveu nascer ali. E nasceu lá em Belém. Na verdade, ele era de Nazaré. Maria e José moravam em Nazaré. Ela se engravidou lá. Só que José tem origem em Belém. Naquela época, o imperador romano exigia que as pessoas teriam que registrar para fazer um censo, para receber dinheiro para Roma, teria que ir para Belém, ou qualquer outra cidade grande. Nazaré tinha 1000 habitantes na época que Jesus
José e Maria vão para Belém para se registrar no censo, e Maria entra em trabalho de parto e Jesus nasce em Belém. Depois que Jesus nasceu, fez o recenseamento, eles voltam para Nazaré. Eles tiveram que fugiu para o Egito, que é mais ou menos perto, mas depois volta. Jesus foi criado em Nazaré, numa cidadezinha, uma vila de 1000 habitantes. Interessante que sabe-se pouca coisa de Jesus nesse período até os 30 anos. Aí Jesus, com 30 anos, ele sai de Nazaré e vai em volta, 300 quilômetros na região, em volta do Mar da Galileia. E aí começa a revolução, que é o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque Jesus chega com 30 anos de idade, muito culto. Imagina a cultura de Jesus. Imagine. Jesus chega e começa a falar coisas que iam de encontro àquilo que a população seguia. A população era judia, eram judeus, eles seguiam o Antigo Testamento, especificamente as obras de Moisés, 5 livros de Moisés. Moisés veio também antes de Jesus, mais ou menos 1400 anos antes de Jesus. Veio com a missão fantástica. Moisés tem 2 vertentes. A primeira, ele trouxe uma lei civil, como as pessoas deveriam se comportar. E a segunda, uma lei moral. Essa lei moral se resume nos 10 mandamentos. O resto é lei civil. Como que as pessoas devem fazer? Lavar a mão, se cuidar, do dia a dia, a lei jurídica, vamos dizer assim. Moisés viveu 120 anos. Moisés teve um assassinato lá ele assassinou alguém lá no Egito, fugiu, ficou 40 anos fora. Com 80 anos ele volta para o Egito e de 80 ele começa a levar o povo dele para Israel, onde se formou os judeus que a gente conhece hoje. Isso há 1350, 1400 anos antes de Cristo. E com essas leis mosaicas, leis de Moisés, eles começaram a seguir rigorosamente aquilo que está no Torá, que são os 5 livros de Moisés. Jesus chega, Jesus era judeu, ele foi criado lendo Torá, lendo os profetas, ele estudou isso, ele conhecia profundamente o Antigo Testamento. Jesus veio, somente quando ele tinha 30 anos, ele começa a pregar coisas diferentes dos judeus. Por exemplo, os judeus, normalmente, diz a lei de Moisés, diz a lei que perdoar 3 vezes é bom, talvez 4. Só que Jesus começou a fazer revolução. O Pedro, um dia chegou, Simão Pedro, que é o discípulo mais velho, chegou para Jesus todo danadinho, todo serelepe, e falou: mestre, eu perdoei 7 vezes. Aí Jesus sempre foi muito direto, né? Aí, ele falou: não, Pedro, você tem que perdoar 70 vezes 7. Então começou a criar confusão. A lei falava uma coisa, Jesus fala outra. Jesus começou a falar de perdoar o inimigo. A lei de Moisés falava da lei de talião, olho por olho, dente por dente. Se alguém mata, tem que morrer. Se alguém rouba, tem que ser roubado. Essa coisa eu falo muito, às vezes sou meio forte para falar, mas é uma vingança. Jesus veio falar: não, tem que perdoar. Essa questão dos 70 vezes 7, você fala assim, então tem que perdoar 490 vezes? Não, perdoar infinitamente. Aí começou a criar problema, porque as pessoas começaram a ver Jesus diferente. E ele sempre teve aquela aura, aquela condução fantástica, e arregimentava o povo. Ele ia nas sinagogas, onde defendia a lei de Moisés, e começava a falar.
Ele chegou um dia, isso está nos evangelhos, acho que é de Marcos, ele chegou lá em Nazaré, começou a falar na sinagoga, falar, defendendo as ideias dele, a nova, o evangelho, a boa nova. Eles tentaram empurrar Jesus no precipício, está no evangelho. Só que dessa vez não conseguiram, Jesus escapou e não foi dessa vez, passou uns 2 anos e pouco, ele foi crucificado. Eu até falo assim, santo de casa não faz milagre. Jesus foi mal visto lá em Nazaré, mas ele voltou em todo lugar, principalmente em Cafarnaum, que tinha 1.500 pessoas, um pouco maior que Nazaré. Jesus viveu lá em Cafarnaum, na casa de Pedro, nos 3 anos, andando um círculo de mais ou menos 300 quilômetros em volta. Tudo cidade, população muito pequena. Tem pessoas que falam assim, eu vivi na época de Jesus. Não viveu nada. Hoje nós temos 8 bilhões de pessoas aqui na Terra. Naquela época, na região, Cafarnaum tinha 1.500 pessoas, Nazaré 1.000, talvez Jerusalém tinha lá não sei, talvez umas 100 mil, 50 mil. Então não é verdade, né? Então Jesus viveu numa época, num lugar tão pequeno, e a sua ideia espalhou no mundo inteiro. Vou dizer outra coisa. Você fala assim, puxa, o centro está cheio, né? Porque tem muita gente querendo saber de Jesus. Gente, vocês já viram um seriado que passou na TV, que passou na Netflix, e que agora está no cinema, a 4ª temporada, chamada Os Escolhidos? Gente, sabe quantas pessoas já viram isso? Já viram esse seriado? 1 bilhão! Gente, pessoas que querem ver Jesus, que querem ver a vida dele. É algo, não é nada espírita não, o mundo inteiro está vendo isso. Inclusive esse pessoal teve no Brasil agora. Procure saber, aqui em Uberlândia deve estar passando no cinema agora a 4ª temporada. Ela passa de 2 em 2 episódios no cinema, você tem que pagar. Mas vai entrar agora no dia 23, vai entrar de graça no YouTube a 4ª temporada. As 3 temporadas estão lá. Mostra detalhe dos evangelhos. Mostra Maria Madalena, que é fantástica. Maria Madalena, alguns dizem que foi prostituta, não tem nada disso, a história é outra, as pessoas mudam aquilo que veio da escrita. É fantástico, é fantástico. Eu sei que, pelo que eu já vi a expressão de alguém já viu Os Escolhidos? Compensa ver, rever, porque é o evangelho real, é o evangelho do dia a dia. E não só o evangelho, mas as escrituras também, eles vão contextualizando, exato. Muito lindo. É muito lindo. A fotografia, a imagem é perfeita, é feita nos Estados Unidos, né? E é perfeita. Então eu aconselho, realmente é algo. Isso, gente, no século XXI, na época da internet, na época da inteligência artificial, o povo quer Jesus, um Jesus brincalhão, um Jesus que joga, que nada. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que é uma preciosidade que Chico Xavier trouxe, mostra um Jesus dia a dia sorrindo, um Jesus alegre. E nesse seriado também porque é real. Nós é que vemos, nós criamos uma imagem de um Jesus católico, protestante, um Jesus sanguinolento, triste, choroso, deprimido. Jesus não é isso, gente. É preciso tirar Jesus da cruz. É preciso ver o esforço dele de se posicionar como homem para mostrar o caminho do perdão, da aceitação, da caridade. E isso tudo ele veio mostrar. Até então não tinha isso. Porque era uma ideia. Não é que Moisés esteja errado. O importante é a gente entender que aquela lei de Moisés, há 1400 anos atrás, ela foi feita para lá, para a época. Jesus veio, mostrou depois e preparou uma outra verdade. Jesus não ficou feliz ainda com isso, ainda dizia assim, não se preocupe, eu vou enviar um Consolador.
E esse Consolador nós entendemos hoje, é o Espiritismo, porque fala muito abertamente que ninguém morre. Jesus já falava assim, só que Jesus falava do céu, dava a impressão que era uma abóbada azulada, onde a gente ficava deitado, ouvindo uma harpa. Foi essa ideia que passou. Mas não, o Espiritismo vem mostrar um céu, um plano espiritual real, como o nosso. Olha a obra de André Luiz, de Emmanuel, principalmente de André Luiz, que mostra o nosso lar, mostra outras colônias, umbral, outros lugares semelhantes à Terra. Muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas é igual. Sim, só que tem um detalhe, é outra matéria, não é essa matéria que eu pego, não é esse corpo material, é outra densidade. Quando você lê as obras de André Luiz, você vê um plano espiritual que tem árvore, que tem cachorro, que tem pássaro, que tem água. Ah, mas isso pode? Pode, é real. Eu costumo dizer o seguinte, às vezes as pessoas falam assim, Domar, você é muito corajoso. Eu costumo dizer que existe o espiritismo moderno. Domar, peraí, espiritismo moderno não é Kardec? Gente, não tem como sair do Kardec, é a essência, como não tem como sair do Cristo, que é tudo. Só que depois do Chico Xavier, depois de André Luiz, depois de Emmanuel, Humberto de Campos, e entre outros, nós estamos na época do Espiritismo, em que tem coragem de mostrar a verdadeira realidade, que essa vida aqui ela é pequenininha, perante a eterna que Jesus falava, que essa vida aqui é nada em relação àquela vida que nos aguarda, e que quando nós deixarmos esse corpo some. O Ildomar, Fabiana, Ézio, vai acabar, vai sumir, nunca mais. Eu vou acabar? Vou. Fabiana, não vai existir mais, sumiu. Ah, mas e lá no plano espiritual? Alguém vai me chegar lá no plano espiritual e vai falar assim, você é o Ildomar? Eu vou dizer assim, não, eu fui o Ildomar. Hoje eu estou na erradicidade esperando uma nova chance para mim ser outra pessoa. Talvez feminina, talvez um debilóide, talvez um cientista, mas essa oportunidade vai chegar. Então, dizem as especulações que alguém chegou lá no plano espiritual e perguntou assim, você é o Chico Xavier? Não, o Chico não. Eu fui Chico na última vez. Agora você é outro, com certeza. O Chico acabou. Como todos nós que estamos aqui. Acaba. Só que a essência continua. Com certeza, muitos irmãos, companheiros, que não vieram nessa vida, agora, aqui presentes, nessa carne, nesse corpo, estarão lá e nós abraçaremos de novo, encontraremos de novo, porque a essência não muda, a identidade não muda. Então, quando Cristo veio e falou que não ia mudar nada, realmente ele não mudou, ele acrescentou. Por isso que o Espiritismo também veio acrescentar, ele veio mostrar uma face mais nua, mais crua, mais real, porque fala da obsessão, fala que as mentes dos encarnados interferem no outro, que dos espíritos desencarnados interferem nos encarnados, os encarnados interferem nos espíritos. André Luiz, estou me lembrando agora, André Luiz encontrou um senhor, o São Francisco, lá em nosso lar. E ele estava no desespero, sofrendo, um espírito desorientado, nas câmaras de retificação. André Luiz procurou saber, aqueles que ficaram na terra não deixavam ele em paz, só ficavam emitindo ondas, pensamentos, e aquela pessoa sofrendo, porque as descargas mentais eram enormes. O Espiritismo nem fala disso. Quando nós pensamos, nós irradiamos, nós emitimos uma onda, e essa onda chega
e ela pode ser recebida, como ela pode ser rechaçada, dependendo do nosso eu. Por isso que o processo de obsessão está muito relacionado com quem? Com a vítima. A vítima deu brecha. Por isso que o Cristo disse lá nas passagens do Cristo, ele falou mais de uma vez, orai, mas vigiai. Essa vigia é o quê? Para que você não deixe ser influenciado por outras mentes que estão por aí. Não é? Então, dessa forma, a gente começa a ver a questão evolutiva. Idomar, e depois? Não sei. Eu sempre falo o seguinte, sabe, gente? O importante é você viver bem o hoje. E o passado? Deixa o passado. O passado passou, acabou. Fulano foi quem? Deixa. Eu sou meio duro para falar, né? Mas tem gente que fica discutindo. O Chico foi Kardec. Gente, deixa, Kardec fez a parte dele, o Chico fez a parte dele. Não interessa quem foi. Né? Mas o Emmanuel está reencarnado, está aparecendo no YouTube, no Instagram, não sei o que. Não quero saber. Eu quero ver o Emmanuel que escreveu. Eu quero saber o Emmanuel que se comportou numa época que ele era outro nome, ele era Públio, por exemplo. Eu quero saber Alcione. Eu quero me moldar em determinados personagens que me dá exemplo. É isso que eu quero. Então eu não me preocupo muito com isso. Por isso que eu disse essa coisa agora de que nós acabaremos, né? E nós recomeçaremos. Né? Dessa forma, nós chegamos num ponto, hoje, no século XXI, né, em que as coisas mudaram. Imagine na época do grego, em que Jesus falava, ou falou, do J, do ponto, dos escribas, que você tinha que pagar para copiar, não tinha impressão. Hoje, nem precisa mais de papel para imprimir. Por quê? Nós temos a internet. Existe uma coisa chamada Amazon. É particular? Mas é fantástico. Você paga R$19,90, você tem a literatura toda de graça, entre aspas, R$19,90 por mês. Não paga um livro mais barato. Você tem tudo no seu computador, no celular, no tablet. Nós vivemos uma época totalmente diferente. É preciso que nós entendamos esse processo evolutivo para melhor. Então, se Jesus não veio mudar a lei, o Espiritismo muito menos. Muito menos. Não vem mudar, mas vem avançar. Idomar, colônia espiritual. Lá no livro dos Espíritos não fala de colônia espiritual. E agora? E daí? Mas lá no livro dos Espíritos está dizendo, os Espíritos dizem que o Espiritismo está aberto a todo o processo de esclarecimento, de evolução. Tanto é que, não sei se é Erasmo ou Fénelon, nesse capítulo 1, ele fala que, um deles fala que a ciência, ela complementa a religião e a religião complementa a ciência. Infelizmente, existem pessoas que dissociam. Alguns cientistas são inimigos de religião. Existem aqueles religiosos que são extremamente bitolados e que não admitem o processo. Existe gente que não admite que o homem foi à Lua. Existe. Existe gente que acha que o planeta Terra não é uma esfera. Existe. Mas existe também pessoas, né, que aceitam a ciência. Como eu disse, dos 4,5 bilhões. Você às vezes está falando assim, Tomara inventou isso. Existe uma coisa chamada ChatGPT. Tomara é o Google? Não, é melhor que o Google. Existe o Gemini, existe o Copilot, que quer dizer. Isso é melhor do que Google. É mais avançado, é a inteligência artificial. Tomara, é uma inteligência nova, artificialmente criada? Não! É um jeito que a máquina criada pelo ser humano encontrou de selecionar dados concretos e objetivos. Vai lá e procura. Não fique
passando o dedo no seu celular ou no seu computador, indo para sites que não levam a nada. Tem muita baboseira e muita mentira na internet, mas procura o caminho certo. Né? Então, essa coisa de... Estou falando da inteligência artificial, do chat, eu gosto de falar isso porque alguém fala assim, eu vou experimentar isso, mas isso aí é só para intelectual, né? Que nada, você começa a conversar. Um dia eu estava conversando com o chat GPT-4, de graça. É de graça, não paga não, é de graça. Eu estava conversando com ele, com o computador, eu não sei onde fica em algum lugar no metaverso, eu não sei onde fica. E ele começou a fazer pergunta para mim também. Olha que maravilha! Ele viu o meu interesse do assunto que eu estava discutindo, ele começou a perguntar também. Ele respondia e perguntava. Foi uma conversa. Você não vai lá saber de fofoca de televisão, não é isso não, é coisa séria. Né? Existem empresas hoje no mundo que trabalham em cima da inteligência artificial. Né? Tem muita coisa estranha, né? Que não leva a nada. Mas sempre tem o proveito e o não. Né? Então, você está falando, o Idomar está falando dessa coisa dos 4,5 bilhões, eu vou ver se é verdade. Vai lá. Não é? Então, é bom que a gente, por isso que nós chamamos de fé raciocinada. Não é? Porque a gente tem uma fé, não aquela fé cega, né? Aquela fé que não vê nada, que não aceita nada. Né? Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa e ela falando assim, não, mas o aborto, ele é certo, né, Domar? Porque você vê, um estupro, né? Errado. Aborto é assassinato. Ah, mas e do estupro? Não interessa. Nós espíritas, nós sabemos a dificuldade que é para o plano espiritual preparar uma fecundação. André Luiz, nos livros O Missionário da Luz, ele mostra detalhe desse processo. Desde a hora que o espermatozoide foi colocado lá, na cervix uterina, até o momento que o espermatozoide chega no óvulo, lá na trompa de Falópio, ou na entrada do útero, ou próximo da trompa, o óvulo vem da trompa, desde aquele momento, André Luiz entra em detalhe da divisão de cromatina. Esse livro foi escrito em 1944 ou 45. Gente, como eu não vou acreditar? Como eu não vou acreditar que o aborto em qualquer momento é assassinato? Como eu não vou? Eu entendo como funciona isso. Eu não sei detalhes técnicos, científicos de como isso acontece, mas é planejado. O espermatozoide, quando ele é jogado, tem milhões de espermatozoides. Aquele que vai fecundar, ele é separado pelos espíritos. Os espíritos avaliam o DNA dele com o DNA da mãe, para preparar o DNA do futuro feto, que vai herdar aquilo que ele precisa herdar. Se ele vai vir com um problema mental, se ele vai vir com alteração física. Então, é hora da gente ver esse espiritismo muito mais real. Então é hora da gente ver que nós que vivemos no Consolador prometido, o espiritismo, ele fala mais a verdade. Eu estava falando com o Ezio, que estava me mostrando essa maravilha que é esse centro espírita aqui. Eu disse para ele, Ezio, Uberaba é tido como um ícone do espiritismo nacional. Só que não tem nenhum grupo espírita parecido com esse. A grandiosidade que isso aqui é, essa maravilha, essa estrutura que isso aqui é, e o aporte de gente, de trabalhadores que tem aqui. Eu não sabia que era assim. Não sabia. Fiquei conhecendo. Nunca vi. E eu tenho andado, tenho conversado, né, com muita gente. Um dia desse eu fui 600 km de Uberaba, numa cidade chamada Dracena, na divisa do estado de São Paulo com o Mato Grosso. É muito bonito, muito grande, só que está longe disso aqui. Né? Uberaba, está longe disso aqui. Então, já estou quase encerrando. Antes de mais nada, não posso esquecer de parabenizar
a equipe que está na frente disso aqui, na presença da Fabiana, de todos os outros, né? O próprio Ezio, né? Eu tenho que parabenizar e tenho que tirar o chapéu, porque isso aqui é algo. Eu cheguei ali no artesanato e falei, parece que isso aqui é um cômodo com enfeite. Que maravilha aquilo! Que coisa! Nunca vi isso na vida. Isso é porque as pessoas descobriram que existe Jesus, que existe o ensinamento dele, que engrandece, que nos enriquece, que consola. Gente, existe mais consolo do que o Cristo. Um dia desse, uma amiga nossa, que é professora universitária, chegou para mim chorando. Ela tem doutorado, tem pós-doutorado, tem um cargo alto na UFTN, chegou para mim chorando. Estou passando por uma dificuldade muito grande, a família, o marido, meus meninos estão no trabalho demais, acho que eu vou no psicólogo. Eu falei para ela, eu tenho o melhor psicólogo do mundo, Jesus. Porque ele vai mostrar para você que você tem que aceitar, você tem que ser resiliente, você tem que perdoar. O psicólogo vai falar isso também, só que ele vai falar nos termos mais sofisticados, vai ter uma hora para cumprir, ali no divã, no análise, por exemplo, né? Então, esse Jesus é o maior dos psicólogos que existem. Não tem outro. Não precisa. Gente, não existe catolicismo, não existe evangelho, não existe nada disso. Jesus não criou religião nenhuma, ele criou a sua ideia. A ideia. O termo cristianismo surgiu no ano 57 ou 56, por uma pessoa chamada Lucano, ou Lucas. Lucas ou Lucano. Existe um livro chamado Médico de Homens e de Almas, fantástico, que ele é falado com o nome real dele, Lucano. Ele é médico de homem. Lucas, eu digo que duas pessoas foram fantásticas no cristianismo primitivo. Uma é Paulo de Tarso. Olha que maravilha esse homem, que maravilha. O que ele fez para o cristianismo? E a outra é o Lucas, o colega de Paulo. Nem Lucas nem Paulo conheceu Jesus. Ninguém. Não conheceram Jesus. Aliás, Paulo viu Jesus materializado no deserto. Quando Jesus chegou para ele e falou assim, Saulo, era Saulo, né? Saulo, porque ele persegue. Na mesma hora ele se emocionou. Quando ele saiu de Jerusalém para Damasco, ele já estava meio emocionado. O apogeu da emoção foi quando Jesus veio aquela luz, ele caiu do camelo e ele não conhecia Jesus, conhecia a fama de Jesus, perseguiu tudo que era que defendia Jesus e falou, Saulo, por que me persegue? Passou um tempo, ele falou assim, Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Aí Jesus disse para ele, continua. Saulo estava cego naquela hora, ficou cego. Jesus disse para ele, Saulo de Tarso ainda, né? Caminhe, vai até Damasco, lá você vai saber o que vai fazer. A partir daí, Saulo começou a meditar, ficou 3 anos no deserto, morando com Áquila e Prisca, no deserto, preparando para a grande saga de Paulo de Tarso. Mudou de nome, era Saulo, passou para Paulo, e ele passou a divulgar o Espírito, o cristianismo para o mundo inteiro. E apareceram 13 epístolas de Paulo que estão no Novo Testamento. Fantástica! Essas epístolas, essas cartas de Paulo, elas são a grande alavanca do espiritismo da época. Lá em Antioquia, Paulo de Tarso conhece Lucas, que era um médico que caminhava nos navios, ele trabalhava nos navios, conheceu Lucas. Foi amor à primeira vista. A partir daí, Lucas não desprega, não desapega de Paulo em momento algum. Quando Paulo é assassinado em Roma, Lucas estava.
E Lucas aproveita a convivência com Paulo de Tarso e escreve Atos dos Apóstolos. O que é isso? É um dos 27 livros do Novo Testamento e vem mostrar o que aconteceu com aqueles seguidores de Jesus depois que Jesus foi embora. E mostra muita coisa nos Atos dos Apóstolos, a vida de Paulo, as viagens de Paulo e detalhe da vida de Jesus. E Lucas já tinha escrito o Evangelho de Lucas. Ele quis escrever Atos dos Apóstolos para comprovar aquilo que ele tinha falado. E é uma maravilha que está lá no Novo Testamento. Né? Então, gente, já para concluir, nós estamos no tempo, o tempo acabou. Eu quero dizer para vocês que eu sou assim meio forte para falar, mas é porque a gente entusiasma. Eu sempre falo assim, qualquer palestra, qualquer conversa é muito melhor para a gente que está falando, porque a gente fala pensando, né? E você tem que ler pensando, né? Alguém diz assim, eu já li a Bíblia muitas vezes, eu já li Paulo e Estevão de Emmanuel, escrito por Chico muitas vezes, só que às vezes você não leu uma vez, meditando, pensando naquilo que você está lendo. Porque uma maneira de ler, outra vez é de você ler, mas estudar. E o que é estudar? Pensar naquilo que está lendo. Porque é assim que a gente aprende. A gente descobre outras coisas. Eu já li Paulo e Estevão algumas vezes. Cada vez eu vejo coisa nova. Um dia desse eu reli Boa Nova de Humberto de Campos. Apareceu coisas novas. O capítulo 30 é maravilhoso. É a desencarnação de Maria. Maria, mãe de Jesus, desencarna um dia, como nós vamos desencarnar. Aliás, como diz alguns conferencistas, a única certeza que nós temos é que nós vamos desencarnar amanhã, ou daqui uns meses, ou daqui um ano, né? Maria desencarna, Humberto de Campos traz detalhes da desencarnação de Maria. Só isso, já basta o livro todo. Então, gente, eu quero já encerrar, já passei quase 5 minutos, me desculpa, mas geralmente diz assim, quando o Wildomar começa a falar, ele não quer parar. E a gente, às vezes, não quer parar, a gente fica entusiasmado. Né? Tomara que isso aconteça com vocês também, né? Porque a gente vai... Não é que a gente quer fazer cabeça de ninguém, não. A gente quer mostrar aquilo que vai na nossa cabeça. Não sou professor. Né? Não sou professor, absolutamente. Até fui professor no passado, né? Mas eu digo que eu fui dentista também. Eu fui dentista e fui professor. Eu falei com o Ezio, né? O Ezio também já foi dentista. Eu não sou mais. E também não sou mais professor. Eu sou estudioso do Espiritismo, estudioso de Jesus. Eu acho que cada dia a gente tem que falar mais dele, porque nós estamos aqui por causa dele. Tá? Só para encerrar, eu participo da CESDA, como a Fabiana participa. Todo dia, às 9 horas, tem o Evangelho da CESDA. Na quinta-feira eu coordeno. Uma vez por mês eu sou conferencista, sou convidado, né? Como a Fabiana também foi no mês passado. Esse mês parece que eu não vi o nome dela lá, acho que não está nesse mês. Mas vai participar sempre. Né? Eu tenho... Gente, eu estou no TikTok, eu estou com 66 anos, eu estou no TikTok. TikTok não pode falar muito, né? 3 minutos, 5 minutos. Eu tive uma fala um dia desse, deu 17 mil views. Olha só. A anterior deu 8 mil, né? Uma outra deu 8 mil. Mas assim, 1.500, 1.000 e pouco, 2.000, 3.000, dá toda hora. TikTok é um pouquinho, só você não pode falar muito. E eu tenho um canal no YouTube, né, em que eu posto, eu já postei a Boa Nova, por episódio. Eu já postei Paulo e Estevão, 50 episódios de Paulo e Estevão. É longo, porque o romance é muito longo, 50 episódios. Agora nós estamos estudando Nosso Lar, de André Luiz, também, capítulo por capítulo. E no Facebook. Aquilo que eu publico no TikTok, eu jogo no Instagram. Então, com 66 anos, eu acho que eu estou fazendo pouco, porque a gente tinha que fazer mais, tinha que aproveitar mais disso. Algum dia, numa palestra, conversando com um dirigente espírita, o dirigente disse assim, Domar, eu acho que esse negócio de internet para o espiritismo não funciona. Como não funciona? Haroldo Dutra Dias tem 300 visualizações, 1.000, milhares. Estou dando só um exemplo, né?
Fora outras coisas, né, que a gente vê por aí. Então, a gente tem que aproveitar. Tem coisa ruim? Tem. Existe coisa ruim também na internet, porque lá não tem crivo, não tem censura. Então, vai publicando. Então, começa a separar. As coisas que eu falo não são ruins, não. Pode ir lá ver. Tá? Eu agradeço mais uma vez. Desculpa, passei do horário. Né? Qual que é o seu nome, o seu perfil no TikTok? O Wildomar, eu acho que é o Wildomar Oliveira. Eu esqueço. Mas o Wildomar José, meu nome é Wildomar José de Oliveira, você pode procurar. Tá? Ah, tá. O meu colega aqui. Professor. É isso aqui que ele escreve, é? Não valeu. Já foi muito usado. O Wildomar. Oliveira. Tem José também antes, mas eu acho que é só no Instagram. Tem lugar que eu pus o Wildomar Oliveira, tem lugar que está o Wildomar José de Oliveira. Vocês acham? O canal do YouTube chama Espiritismo do Século XXI. Existe o século XXI. Na época eu não sabia, o século XXI eu coloquei. Tem o José. Tem José, né? O século XXI eu coloquei em romano. Se você colocar em arábico, vai aparecer outros. É do século XXI. Tá? Então, lá no. Eu não tenho assim milhares de visualizações, não tenho seguidores milhares no YouTube, porque é um vídeo longo. O povo gosta de uma coisa pequenininha, rápida, que passa logo, o dedo roda e etc. Não é? Mas quem quiser estudar, lá, com certeza vai estudar um pouco mais junto comigo. Tá bom? Obrigado. E eu passo da hora mesmo, Rabelo. Me desculpa. Então, nós vamos chegando ao final. Convidar os passistas para o trabalho do passe. Agradecer ao Wildomar. Convidar mais vezes, né? Agradecer a palestra. Enquanto os passistas vão se dirigindo à sala do passe, a Fátima, lá no bazar, diz que está na promoção para as meninas roupa de festa junina. Então, se alguém for participar. E também a gente quer já começar a divulgar o nosso, né, encontro dos trabalhadores. Todos os anos a gente faz o encontro, a gente escolhe uma obra. Esse ano a obra é Histórias Reais, Lições Imortais, que é do Emanuel Cristiano, que escreveu Aconteceu na Casa Espírita. Esse ano nós vamos enxugar os grupos para que a gente tenha 13 grupos. Então vai representar todos os trabalhadores da casa. E aí muita gente questiona, quem vem na palestra são trabalhadores, são frequentadores, todos estão convidados. Então no dia 3 de agosto, a partir das 13h30, é aberto com musical Semeador de Luz. E a gente tem a nossa foto, o nosso lanche, como todos os anos. Então a gente já colocou nos grupos e depois nós vamos divulgar quem vão ser ali os oradores que vão explanar, mas todos têm que ler, porque a gente faz uma prova oral no dia, mentira. Mas o pessoal costuma trazer as dúvidas, né? Então todo mundo tem que ler, porque senão não tem o objetivo, não é alcançado. Então agradecer a Jesus, agradecer a cada um de vocês, aqueles que estiveram aqui encarnados, desencarnados. E vamos nesse momento, finalizando, pensando em Jesus, nosso Divino Mestre. Fechemos os nossos olhos e imaginemos o Cristo diante de nós, o seu olhar. E vamos ouvir a sua voz, nos questionando. Tu me amas? E se a nossa resposta é sim, que nos esforcemos mais em sermos seres humanos melhores, humildes, mansos, piedosos, misericordiosos. E que nesse instante, Senhor, o Senhor magnetize as águas aqui colocadas, aquelas que estão nos lares. Prepara-nos para o tratamento espiritual do passe. E leva esse tratamento àqueles que não puderam estar aqui,
aqueles que estão longe, que o teu amor os envolva. E é com a oração que nos ensinastes que vamos unir todos os nossos melhores sentimentos, e que possamos irradiá-los a todo esse planeta, a toda a humanidade. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Assim seja.